Mais um domingo que estamos reunidos virtualmente, porém debaixo da graça de Deus, em comunhão com a graça de Deus. E tem alguém com áudio aberto? Acho que fechou agora. Vamos começar. Michele, seu áudio está desligado. E agora? Foi? Agora foi. Foi, né? Me desligaram. Depois me ligaram de novo. Então vamos lá. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais um domingo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mesmo virtualmente, mas debaixo da graça de Deus, que é o mais importante, em comunhão com Cristo, em coração, na nossa mente, né? E vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela vida, pelo fôlego de vida. Te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para engrandecer o teu santo nome, para glorificar a tua majestade e o teu poder. Toma nas tuas mãos, ó Pai, nossas vidas, nossas mentes, que nada venha nos desviar de ti e da tua palavra. Toma nas tuas mãos toda a programação que está sendo realizada, todo o teu culto. Toma nas tuas mãos tudo aquilo que foi planejado para a tua honra e glória. Faça o teu querer entre nós. Que nós possamos desfrutar da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que possamos estar conectados contigo. Nossos corações ligados a ti, ó Pai. E assim nós possamos viver a tua palavra, viver o teu evangelho da maneira como tu queres, do modo como o Senhor quer. Te agradecemos pela vida de cada um. Te agradecemos pela nossa igreja. Te agradecemos por todos os responsáveis para que nós tenhamos a oportunidade de estar aqui em reunião. Toda a equipe, por todos os envolvidos, por todos que se dedicaram, por todos que oraram durante a semana, para que tudo se realizasse de acordo com a tua vontade. Seja com o nosso culto, seja com a nossa programação, sejam com os pastores, com a nossa equipe de louvor, com a nossa adoração, ó Pai. Receba o nosso amor, pois assim nós te agradecemos, no nome precioso do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Sejam todos bem-vindos novamente. É muito bom estarmos reunidos assim, mesmo que virtualmente, que não é o que a gente deseja, que a gente quer, não é o que a gente realmente ama, mas é o que Deus tem permitido acontecer, e por isso nós temos motivos para agradecer, né? Muitos não têm tido essa oportunidade de se reunir virtualmente, e a gente está tendo, né? Esses momentos, não só os domingos, mas também durante a semana, nas reuniões de oração, às quartas-feiras, nas nossas reuniões de programações, reuniões de líderes, né, de liderança, nas nossas EBDs, que têm sido muito proveitosas. Então, algo bom tem fluído nessa quarentena, nesse período de pandemia, e por isso nós também temos que agradecer a Deus, né? Então, vamos começar adorando o nosso Deus com a equipe de louvor, Ele é exaltado. Vamos colocar o nosso coração conectado com o Espírito Santo de Deus e exaltar o nosso Santo Jesus.
Amém. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. É que apareceu aqui na minha tela uma mensagem, eu pensei que não estava me ouvindo. Jesus, o centro da igreja. Vamos à nossa leitura bíblica, que se encontra em Romanos 12, versículos 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vamos novamente à equipe de louvor. Recebi um novo coração do Pai. Vamos adorar o nosso Deus.
Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa adoração. Te agradecemos porque através de ti, somente através de ti, nós recebemos um novo coração. Somente através de ti podemos ser regenerados. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de exaltar o teu santo nome, de estarmos aqui diante de ti, agradecendo e engrandecendo o seu nome. Seja conosco, teu Espírito Santo seja abundante entre nós. Tome os nossos corações, pois assim nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de Comunicações, com a palavra agora. Boa noite, irmãos. Nós temos alguns recados para atualizar a igreja, né? Com relação... Só um minutinho, irmãos, que eu estou meio enrolada aqui. Bem. Que está dando eco aqui. Pronto, agora sem problemas. Então, os recados que nós temos para a igreja. As reuniões no Zoom, que continuam, né, nas segundas, terças, quintas e sextas. Nós temos as reuniões às 18 horas. Quarta-feira, permanece o horário do nosso culto de oração às 19h30, como também aos domingos, nós temos a reunião do Zoom às 18 horas. A EBD dos adultos vai mudar o horário. Os irmãos estão sentindo necessidade de estar com tempo a mais para poder estar estudando a palavra de Deus. Então, a partir do próximo domingo, a EBD dos adultos vai começar às 9 horas, a dos jovens permanece às 11 e dos adolescentes às 16 horas. As mensageiras dos reis se reúnem às segundas-feiras, às 19h30, com a irmã Miriam. A reunião dos diáconos é terça-feira, às 19h30. O PG dos adolescentes, sexta-feira, às 19h30. Jovens e adolescentes têm uma reunião onde eles promovem debates todos os sábados, às 18 horas. Para qualquer dúvida, se você precisar colocar alguém na lista de transmissão, nós temos o telefone da igreja. 2673-3599. A campanha do quilo. Esse telefone da igreja também, a lista de transmissão é do WhatsApp. A campanha do quilo. A igreja está aberta às segundas, quartas e sextas, de 9 ao meio-dia, para o recebimento dos alimentos. Alimentos, itens de higiene, itens de limpeza e também as doações em dinheiro. Se os irmãos quiserem, ao invés de levar os alimentos, pode estar depositando na conta da igreja e mandando o comprovante para o tesoureiro, que é o irmão Marcioninho. Quando enviar esse comprovante, aí os irmãos especifiquem se é para os alimentos, se é o dízimo, se é uma oferta, ou também se é para missões estaduais, que nós começamos a campanha, então os irmãos especifiquem e mandam para o tesoureiro, tá? Caso o irmão ele não queira doar, mas em dinheiro, mas queira doar em alimentos, o irmão Vinícius Souza ele está se disponibilizando para poder buscar os alimentos na casa das pessoas. Tá? As missões estaduais, mesma conta, e mandando para o irmão Marcionil. A igreja, às quartas e domingos, o culto está sendo transmitido pelo Facebook e logo depois esse culto fica disponível no YouTube, com o nome de Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. E agradecimento aos visitantes que estão aqui, né, participando com a gente na reunião do Zoom, e os participantes também que estão no Facebook. Muito obrigada pela visita de vocês. Vou passar a palavra agora para o pastor Hamilton, que fará a apresentação do mensageiro da noite. Olá, meus irmãos. Eu estou aqui numa batalha em 2 lives simultâneas, né? Então, que eu vou pregar numa outra daqui a pouquinho. Então, graça e paz da parte de Deus que é Pai e do Senhor Jesus a cada um dos meus queridos irmãos.
como tive problema de conexão, eu tive que mudar de lugar, vim para perto de um outro roteador para participar, e eu tenho grande prazer em apresentar o meu amigo, pastor Jadir Lima. Pastor Jadir é meu amigo desde que ele era adolescente. A gente tem uma história de convívio muito próxima, uma história bonita de amizade, e esse menino precoce, que aos 16 anos já fazia matemática na UERJ, depois se tornou meu colega no curso de teologia, e dentro da área de teologia e ministério, nós estudamos juntos o bacharelado, uma pós-graduação, lato sensu, mestrado e doutorado. Fomos colegas em todos esses cursos desse segmento. Ele é um engenheiro de produção e tem vários outros cursos, especializações, é um homem de Deus, acima de qualquer qualificação que ele tenha, é servo do Senhor, casado com Silvana, e tem 2 filhas, a Dani e a Bela. E agora também tem 2 netos. Ele já é vovô. Foi membro de nossa igreja no passado e hoje pastoreia a Igreja Batista PIB em Parque São Caetano, lá em Campos dos Goitacazes. Dirige a Junta de Educação e Ação Social da nossa convenção, que é mantenedora do colégio, da faculdade, o seminário Lar Batista, que é o nosso Lar Batista. Ele é o gestor geral dessa estrutura. É um grande amigo, servo de Deus, que ama missões, e hoje, com muita alegria, com muita honra, eu passo a palavra a esse meu amigo, pastor Jadir Peixoto de Lima. E assim que eu terminar, eu vou deixar em modo silencioso aqui para participar, pregando na outra igreja, onde o povo está esperando por mim já já. Tá bom, queridos? Um grande abraço a todos. Vamos orar, suplicando de Deus a bênção para esse momento? Vamos falar com Deus? Pai, eu quero entregar em Tuas mãos, num ato de fé, eu me uno aos meus irmãos pedindo que o Senhor use da instrumentalidade do pastor Jadir para falar a cada coração. Pai, nós temos sido cuidados pelo Senhor, e que a palavra proclamada seja também uma expressão do Teu cuidado e um desafio a cada um dos Teus filhos que participarão, a cada um daqueles que estarão recebendo esta bendita palavra do Senhor. Que Deus assim abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo pastor Jadir Lima. Obrigado, pastor Hamilton. É um privilégio poder estar com os irmãos nesta noite, para nós refletirmos na palavra do nosso Deus. Eu carrego assim lembranças muito agradáveis da igreja do Parque, da igreja universitária, né? E a gente tem um carinho muito grande. Eu sei que os irmãos já estão, né, têm tido relacionamento com o pessoal de Campos, o pastor Alonso, que dirige aí a nossa faculdade, né, já esteve aí pregando, já esteve com os irmãos, né? E a gente entende que é um privilégio poder estar próximo, né? Eu sei que esse momento de pandemia não é o que a gente queria, mas a gente acaba ficando próximo em função, né, dessas facilidades que temos, que é a tecnologia. Quando a irmã Wade me falou sobre o aniversário da igreja, né, e sobre o tema da semana passada, que foi da família, e essa semana sobre igreja, e eu fiquei assim, muito feliz, porque eu gosto muito desse tema igreja. Na verdade, tinha que gostar, né? Por ser pastor, tinha que gostar muito desse tema igreja. Eu tenho um texto em um livro chamado Liderança Corajosa, do pastor Bill Hybels. Eu queria até estar colocando esse texto aqui, para que os irmãos possam... Eu estou desabilitado aqui para poder usar o share screen. Não sei se é a irmã Wayne que vai me habilitar, né? Para que eu possa... A irmã Bia pode fazer isso, pastor. Bia... Ela está operando. Dá para eu colocar uma frase aqui que eu gosto muito sobre igreja.
Bem, enquanto ajeita aí, né, deixe-me ler a palavra, que o texto que eu escolhi para essa noite é um texto que, para mim, mostra o início da igreja, mostra o cuidado de Deus com a igreja e que mostra que a igreja realmente ela é vencedora. Está em Atos capítulo 2, a partir do verso 44. Atos capítulo 2 é um texto muito conhecido de todos os irmãos e que, na minha concepção, mostra o cuidado de Deus com a igreja, né, logo nesse comecinho aqui. Atos capítulo 2, verso 44, eu estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje. É uma tradução assim contemporânea, é uma tradução no método chamado de método dinâmico, né? E que diz assim: todos que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Vamos orar, né? Mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra viva, Senhor. Te pedimos, Senhor, que possa falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelos 41 anos de existência da Igreja Universitária. Obrigado, Senhor, porque eu sei que nesse tempo tu tens sustentado, tu tens cuidado da tua igreja, como tu cuidaste aqui da igreja primitiva, Senhor. Em todo esse tempo, Senhor, de existência da igreja, tu a tens sustentado. Eu te agradeço e te rogo a tua bênção neste momento, que o teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, né? Deixa eu ver se eu já consigo colocar o texto aqui, né? É um texto do livro... tá aqui, né? Do livro Liderança Corajosa, do pastor Bill Hybels. E ela fala aqui o que eu vejo como uma definição, não vou dizer definição, né? Definição é eclésia, o que a Bíblia apresenta, mas uma demonstração, uma percepção do que é a igreja. Ele diz aqui, não há nada como a igreja local. Deixa eu ler até aqui no texto. Não há nada como a igreja local quando ela funciona corretamente. Sua beleza é indescritível. Seu poder é assombroso. Seu potencial é ilimitado. Ela conforta o pesar e cura o que é rompido no contexto da comunidade. Ela constrói pontes para os que buscam e oferece a verdade aos que estão confusos. Ela traz recursos aos que têm necessidade e abre seus braços para os esquecidos, humilhados e desiludidos. Ela quebra as cadeias do vício, liberta os oprimidos e oferece integração aos marginalizados deste mundo. Por maior que seja o sofrimento humano, a igreja terá capacidade ainda maior de curar e de unir. Ainda hoje, o potencial da igreja é maior do que posso compreender. Nenhuma outra instituição sobre a terra é como a igreja. Nada se compara a ela. Eu fico emocionado quando eu vejo um texto como esse, mostrando realmente o que é a Igreja de Cristo.
A Igreja de Cristo é linda. A Igreja de Cristo, ela é maravilhosa. Ela não tem como comparar com nenhuma outra instituição na face da terra. Eu, quando fico pensando no tema igreja, eu confesso para os irmãos que só Jesus, ninguém mais, né, poderia ter criado e sustentado e guardado a igreja. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja pertence ao Senhor Jesus e existe para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, quando a gente pensa no cuidado de Deus pela igreja, e eu pego esse texto aqui de Atos, capítulo 42, Atos, capítulo 2, versículo 42, né? 42 até o 47, eu vejo que a igreja ela tem 3 aspectos e Deus tem cuidado da igreja nesses 3 aspectos. O primeiro aspecto, eu vejo que é o aspecto da igreja para com ela mesma. A igreja tem 3 missões. Uma missão para com ela mesma, uma missão para com o mundo e uma missão para com Deus. E o texto fala aqui, todos que criam estavam juntos, unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. A comunhão. É Deus quem promove a comunhão da igreja. Irmãos, nós somos tão diferentes. Temos características tão diferentes. E Deus, Ele, na sua graça, na sua misericórdia, permite que nós possamos estar unidos, como um só corpo. Unidos, apesar das nossas diferenças. Quando eu vejo lá João, capítulo 17, a oração de Jesus, e eu vejo que na sua oração, ele fala assim, né? Ó Pai, que eles sejam um em nós, como tu és um comigo. E assim a igreja vai poder ser conhecida, quando houver verdadeira unidade na igreja. E eles lá, assim que a igreja começou, uma das características da igreja foi a comunhão, que foi nada mais, nada menos do que o atendimento ao clamor de Jesus. Quando lá em João 17, né, ele faz aquela oração intercessória, pedindo a Deus que realmente pudesse haver unidade na igreja. Então eu vejo o cuidado de Deus quando nós aprendemos a nos perdoar, quando nós aprendemos a aceitar o outro do jeito que é. Eu vejo o cuidado de Deus com a igreja, quando nós vemos que Ele derrama o seu amor. Meus irmãos, o que faz a diferença na igreja é o amor. A palavra de Jesus foi: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está em João, capítulo 13, verso 35. É o amor que faz a diferença. Nós não vamos ser conhecidos pelas atividades que nós tivermos, pelos eventos que nós tivermos, mas nós vamos ser reconhecidos pelo amor. E é nisso que as pessoas vão saber que nós somos genuinamente cristãos. Pelo amor. O amor que vem de Deus. O amor que está nos nossos corações. O amor que brota em cada um de nós e que transborda para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E era isso que a igreja vivia. Estavam todos juntos, unidos, repartiam uns com os outros, vendiam as suas propriedades e dividiam com todos. E o verso 46 diz que todos os dias unidos se reuniam no templo, nas suas casas partiam pão, participavam das refeições. Tudo isso mostra a principal característica da igreja. A igreja é o corpo de Cristo.
E como corpo de Cristo, precisamos ter comunhão, porque não tem como o nosso corpo ele coexistir desagregado, ou seja, uma perna quer ir para a direita e outra perna quer ir para a esquerda. Uma parte do nosso corpo quer ir em uma direção, outra parte quer ir em outra. Não tem como. A gente tem que estar integrado. E essa cola, quem faz é o Espírito Santo de Deus, e isso é cuidado de Deus. O cuidado de Deus se manifesta na comunhão entre os irmãos. E quando nós estamos em comunhão, nós estudamos a palavra, nós crescemos na palavra, nós aceitamos os nossos irmãos, nós perdoamos os nossos irmãos, nós compreendemos, nós caminhamos a segunda milha. Com certeza, a comunhão é a marca distintiva da igreja. E Jesus ainda, no capítulo 15, né, de João, ele fala, né, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Em 1 João, capítulo 4, verso 7, olha, é apresentado que quem não conhece a Deus não ama. E a presença de Deus na igreja, ela é marcada, acima de tudo, pelo amor. Não podemos ser apenas uma universidade da Bíblia, onde se aprende da Bíblia. Com certeza, temos que estudar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, mas se eu não pratico e se eu não amo, não tem sentido. Não há como igreja ser igreja se ela não aprender a se amar. E isso é a expressão do cuidado de Deus na missão para com ela mesma, porque a igreja precisa estar bem para que ela possa cuidar das pessoas de fora. E aqui, meus irmãos, eu quero citar o segundo cuidado de Deus. O versículo 47 diz: cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. A missão da igreja, além de ser uma missão para consigo mesma, de viver em comunhão, de viver em amor, de estudar a palavra, de promover o seu crescimento, a sua integração, a igreja também precisa alcançar os perdidos. E se a igreja não tem essa visão, me perdoe, irmãos, é qualquer coisa, mas não é igreja. Se a igreja vive em comunhão, né, com abraços e com festas e com todo mundo beijando um ao outro, ajudando um ao outro, mas se a igreja não se preocupa com os que são de fora, não é igreja do Senhor. Se essa igreja aqui, né, a gente tem que, nesse dia, versículo 41 diz que naquele dia quase 3.000 se juntaram. Se a igreja ficasse lá, os 3.000, em comunhão, unidos, se amando, comendo juntos, um ajudando o outro, mas se não houvesse, se não acontecesse a evangelização, a igreja teria acabado ali. Teria acabado. E a gente vê como que a igreja, ela cresce, ela se desenvolve hoje, né? A igreja cristã, né? Ou podemos pensar, a religião cristã, o cristianismo é o maior grupo religioso do planeta. Por que razão isso? Porque, na verdade, nós entendemos que essa missão da igreja é uma missão que nós não podemos perder de vista. A missão de evangelizar, de pregar para os perdidos, de anunciar a salvação. Porque quando eu vejo aqui no versículo 47, né? Cada dia o Senhor juntava ao grupo, eu vejo também o cuidado de Deus. Eu fico pensando, né? Ai de mim, se eu tivesse a responsabilidade de salvar alguém. Ai de mim, eu não salvo ninguém. Minha palavra não salva ninguém. A palavra de nenhum pastor salva ninguém. A gente até consegue falar ao intelecto, à razão, mas é o Espírito Santo de Deus que toca lá no fundo.
E é por isso que quando diz aqui que Deus acrescentava, é Deus que faz a igreja crescer, é Deus que traz as pessoas, é o Espírito Santo de Deus que toca nos corações. E isso é cuidado de Deus. É Deus tocando no coração dos perdidos. É Deus criando condições para que aquelas pessoas que estão ao redor, para aquelas pessoas que são sensíveis ao Evangelho, que estão ao redor da igreja, possam estar ouvindo a mensagem e conhecendo Jesus como Salvador. E às vezes tem aquela confusão, né? Eu acho que um dos aspectos positivos da pandemia foi a gente entender que igreja não é templo. Igreja não é templo. Igreja não é um prédio. Igreja não são paredes. Igreja não são instrumentos. Igreja não é um CNPJ. Igrejas são pessoas. Eu estou olhando aqui, né, para a face dos irmãos aqui, né? Alguns a gente consegue ver, né? Irmão ele, principalmente em primeiro plano aqui. A irmã é igreja. Cada um dos irmãos é que são igreja. E aonde os irmãos estão, ali está a igreja. E a igreja prega o evangelho quando nós estamos no meio da sociedade. Quando nós tratamos bem as pessoas, quando nós amamos as pessoas, quando nós respeitamos as pessoas, quando nós ouvimos as pessoas, quando nós cuidamos das pessoas, nós somos a igreja de Cristo cuidando. A mão de Cristo hoje é a minha mão. Os olhos de Cristo são os meus olhos. E a boca de Cristo que prega o evangelho é a minha boca, e a boca de cada um dos irmãos. Então, é cuidado de Deus quando Deus nos proporciona o privilégio de levar o evangelho para uma pessoa. E nós temos que levar em todas as situações. Eu vou contar um testemunho para os irmãos de uma experiência, né, que eu vivi há poucos dias. Lá no Colégio Batista, nós fizemos um estudo e entendemos que nós precisávamos de painéis fotovoltaicos, porque a nossa energia elétrica estava muito alta. No mês de fevereiro do ano passado, bateu uma conta de luz de R$38 mil. E eu subi pelas paredes. Meu Deus, tem que resolver isso. E aí procurei empresas, inclusive procurei até uma empresa aí, indicada pelo pastor Hamilton, aí, de São João de Meriti, né? Eu vi um total de 11 empresas. E uma das empresas, quem veio foi o proprietário, um engenheiro, né? E ele tinha um domínio muito técnico, né? Muito bom, me fez uma proposta boa. E na semana que ele teve comigo, foi a semana que eu estava comemorando 25 anos de ministério pastoral. E eu convidei ele para ir na igreja, né? Eu acho que ele, até por uma questão social, né? Ele aceitou o convite. E lá no dia do culto, lá em Ação de Graça, pelos meus 25 anos, estava lá o senhor Guilherme, né? Todo paramentado, de terno. Eu nem uso terno mais na igreja, né? Ele ficou até um pouco diferente lá, né? Só estava ele lá, bonitão, né? E ele assistiu, participou do culto. Olha, eu falei para ele, gostou? Gostei. Eu falei, olha, domingo que vem tem escola bíblica dominical, você não quer vir não? Já aprender um pouco da Bíblia? Eu tenho uma classe, você quer participar? Eu não sei se ele estava querendo vender o produto, ou se ele queria entender como é que era a cabeça dos pastores, se ele queria vender célula também para a igreja. E ele foi no EBD. Aí eu falei com ele, olha, domingo à noite tem outro culto. Ele foi. Eu falei, na quarta-feira tem um culto de oração. Você não quer ir, não? E ele foi. Olha, para resumir a história, para a honra e glória do nosso Deus, dia 1º de dezembro eu batizei o irmão Guilherme. E quem era o irmão Guilherme? Sacerdote da Igreja Messiânica. Irmão Guilherme fez curso no Japão. Um empresário muito bem-sucedido. Um homem já fez agora 60 anos, né? E hoje é o meu amigo, que eu tive o privilégio de, como igreja, pregar o evangelho para ele. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. O irmão Guilherme não gostava muito de crente, não. De pastor, então, ele falou assim, eu não gosto de pastor, não. Eu vou falar até uma coisa meio feia, tá? Ele falou assim,
pastor é tudo pilantra. Era a visão que ele tinha. E aí ele se tornou meu amigo, tomamos café, e acabou que no final, acabei fechando com ele, não por ele ser irmão Guilherme, porque fechamos antes do batismo dele, graças a Deus. Mas estamos muito satisfeitos lá, inclusive até faço propaganda, né, da empresa dele. Colocamos lá 500 painéis. Mas o que eu quero dizer, por que eu estou falando esse testemunho para os irmãos? Porque, meu amado irmão, aonde você estiver, lá no Colégio Batista, todo fornecedor, quando vai lá, ele vai falar com o diretor, ele não sai de lá sem um versículo da Bíblia e sem oração. Eu chamo ele na minha sala, sentou na minha sala lá, sentou na cadeira na minha frente lá, Bíblia e oração. E eu falo assim, ó, você quer agradar o pastor aqui, ó? O pastor adora a Bíblia e oração. E aí, mas então, meus irmãos, igreja do Senhor precisa ganhar almas para Jesus. Se a igreja não ganha almas, a igreja morre. Pode jogar uma pá de cal na igreja. E o cuidado de Deus está em ter vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas. Então, além da comunhão, existe a pregação. O terceiro aspecto, né, que eu também não quero me alongar muito, né, que eu sei que nesse momento a gente não fica com muita paciência para ouvir sermões de 1 hora, não. Né? Então, mas o terceiro aspecto aqui, irmãos, que eu percebo, é o aspecto da adoração a Deus. Diz que eles adoravam a Deus, estavam reunidos, cheios de temor. Todos os dias se reuniam no pátio do templo. Olha só, eles não podiam nem entrar no templo, era no átrio lá, né? O átrio exterior, e lá eles se reuniam e eles adoravam a Deus. E essa, eu digo sem medo de errar, meus irmãos, é a missão número 1 da igreja. E o cuidado de Deus com a igreja é fazendo da igreja uma igreja adoradora. É o Salmo 40. O salmista fala, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ele diz que ele me tirou lá do fundo do poço, colocou os meus pés sobre a rocha e pôs na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus. O cuidado de Deus se manifesta na adoração, porque nós, quem somos nós para adorar a Deus? Só adoramos a Deus pela graça do Senhor. Só adoramos a Deus porque o Senhor coloca um novo cântico nos nossos lábios. Só adoramos a Deus porque, a semelhança de Isaías, o anjo do Senhor toca nos nossos lábios com uma tenaz e nos purifica e nos aproxima de Deus e permite que nós possamos ter comunhão com Ele. É através da adoração, irmãos, que nós usufruímos aqui na terra um pedacinho, um pouquinho, gostinho do céu. Então eu vejo que o cuidado de Deus se manifesta na comunhão entre os irmãos, se manifesta na evangelização e se manifesta na adoração. Agora, talvez nós precisamos entender um pouco o que vem a ser a adoração. Alguns acham que a adoração é só pegar um instrumento e cantar. Não é, não. Irmãos, eu fui, na época não teve o título ministro, né? Mas eu trabalhei como líder da música na década de 90 na igreja universitária. E eu regi o coral, e eu regi muitas cantatas, e muitas vezes, né, ia lá para o piano, né, tocava ali para o pastor Richard Schaefer. Me perdoe, irmão, mas tadinho, ele era um pouquinho desafinado. Mas era uma maravilha tocar com ele. Posso contar uma coisa para os irmãos? Foi o desafinado mais afinado que eu ouvi.
Eu vou contar uma outra experiência. Não diz que eu vou ficar contando tantas experiências, mas é que eu acho que é isso que mostra, né, o significado do Evangelho para a gente. Eu preguei uma vez na igreja de Piúma, aniversário da igreja de Piúma, lá no Espírito Santo, e eu vi uma coisa que, na verdade, eu só vi uma vez. O pastor convidou uma irmã para louvar a Deus, para adorar o Senhor. E essa irmã era surda. Surda. E o surdo, ele necessariamente não é mudo, mas ele, pelo fato dele não ouvir, ele não sabe exatamente o que ele está, né? Alguns têm uma capacidade a mais que conseguem, né? O próprio fato de Beethoven, né? Ele já tinha um ouvido bom antes, então ele continuou, né? Mas essa jovem, ela começou a cantar, o instrumento tocou, e ela cantava uns sons muito desordenados. O ritmo dela era ruim, a melodia dela era terrível, a afinação dela era terrível, ela estava desencontrada com a harmonia dos instrumentos. Mas, irmãos, foi a adoração mais linda que eu vi em toda a minha vida. E ó que eu gosto muito de corais, de quartetos, né? Hoje mesmo estava falando com a minha esposa, às vezes eu fico achando assim, será que eu estou ficando meio nostálgico, né? Que eu estou ficando, né? Já daqui a pouquinho já estou entrando nos 60 aí. E aí, será que eu estou muito nostálgico? Mas eu acho que a música perdeu a qualidade. Eu sinto falta daquela música boa que a gente tinha, né? Ela falou, a gente ficou conversando sobre isso. Mas, irmãos, aquela irmã desafinada, desconcertada, aquela irmã sem ritmo, fora da harmonia, pôde adorar a Deus em espírito e em verdade. E me emocionou. E quando eu me lembro, eu fico emocionado. Porque a adoração não é simplesmente um som afinado. E quem está falando aqui é um músico, tá, irmão? Adoração é vida no altar do Senhor. Eu gosto de uma expressão, né, que foi utilizada pela Dia de Missões Nacionais. Foi uma campanha de missões nacionais. O tema foi Vivo para a Glória de Deus. E o tema foi lá em 1 Coríntios, que diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vivo não é para mim, eu vivo é para a glória de Deus. E essa é a razão de ser da igreja. A igreja existe para glorificar a Deus. E quando eu penso que é glorificar a Deus, eu penso, irmãos, eu glorifico a Deus não é no templo. Eu glorifico a Deus quando eu amo a minha esposa. Eu glorifico a Deus quando eu respeito as autoridades. Eu glorifico a Deus quando eu sou um profissional que procura fazer o melhor, chega cedo no trabalho, sai tarde. Eu glorifico a Deus quando eu trato as pessoas respeitando as pessoas na sua individualidade. Quando eu honro as pessoas. Quando eu vejo que as pessoas são criação de Deus, mas são imagem e semelhança de Deus. Quando eu mostro a glória de Deus na minha vida, aí eu estou glorificando a Deus. E eu me lembro sempre daquela imagem de Moisés descendo do monte, e a face de Moisés, ela refletia a glória de Deus. E as pessoas viam para Moisés e viam a glória de Deus. E eu entendo que essa é a adoração. Um adorador, quando ele desce do monte, as pessoas veem a sua face brilhando. E aqui eu quero de novo me reportar ao pastor Richard Schaefer. Pastor Hamilton, ele morou um tempo com o pastor Richard Schaefer. E o pastor Richard, ele não começava o dia enquanto ele não dedicasse o dízimo do dia a Deus em culto. E ele orava por
todos os membros, ele tinha fotografia de cada um dos irmãos, ele orava um por um. E ele lia a palavra e ele cantava. O pastor não falava, ele estava desafinado. Ele cantava naquele apartamento, enchia aquele apartamento com louvor e adorava. E quando ele saía, né, o dia dele começava às 5 horas da manhã, às vezes até antes. Quando ele saía dali, meus irmãos, a face dele refletia a glória de Deus. Eu não sei se ele aprendeu a falar português, mas o tempo que eu tive lá, o português dele era um português sofrível. Mas as palavras daquele homem, como tocavam no nosso coração, a vida daquele homem foi uma referência para mim. Uma referência de um adorador. Então eu digo para os irmãos que a igreja, ela precisa ter esses 3 aspectos sendo observados. Ela precisa ser uma igreja que vive em comunhão, que vive em amor, no mais puro amor do Senhor Jesus. E essa é a força atrativa da igreja que motiva as pessoas a se aproximarem da igreja, porque a igreja é canal do amor de Deus. A igreja precisa proclamar a salvação, proclamar que só Jesus Cristo salva. A igreja não pode se acomodar a ficar fechada dentro das suas 4 paredes, mas precisa chegar para o mundo e anunciar que Jesus Cristo morreu numa cruz para nos salvar e que nós precisamos de Jesus, da graça de Jesus, para que nós possamos ter a vida eterna. E a igreja precisa viver numa constante adoração, sabendo que a adoração ela vem como fruto de uma comunhão com Deus. Porque uma igreja que vive em comunhão com Deus o adora em espírito e em verdade. Quando lá em João 4, Jesus conversa com a mulher samaritana, ela pergunta, e aí, onde é que nós devemos adorar? Jesus, olha, não é Monte Ebal, não é Monte Gerizim, não é monte nenhum. O local de adoração, olha aqui dentro. Olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a igreja do Senhor é aquela que adora em espírito e em verdade. E essa adoração vem do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, pelos 41 anos de existência desta igreja. Igreja do Senhor. Eu pude conhecer aquele pequeno templo de madeira dos americanos. Eu pude me reunir durante algum tempo lá no auditório, né, da Unigran Rio, e depois, então, nesse bonito templo. Né? Esse templo ele marcou muito a minha vida. Lembro quando eu estava nas salas lá embaixo dando aula de piano, né? Muita coisa. Foi muito bom. E eu digo para os irmãos estão de parabéns, porque os irmãos são igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja do Senhor não é igreja de pessoas, não é igreja de personalidades, mas eu gostei quando a irmã me enviou a ordem do culto, e estava lá na igreja cristocêntrica. Jesus é o centro da igreja. E é isso que faz realmente a diferença. Que a igreja universitária seja cada vez mais e mais uma igreja cristocêntrica, né? A igreja que adora a Deus em espírito e verdade, a igreja que vive em comunhão, a igreja que proclama o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço aos irmãos pelo privilégio de poder estar trazendo essa palavra nesta noite. E o meu desejo é que aquilo que eu não consegui transmitir para os irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa transmitir e falar ao coração de cada um dos irmãos. Eu posso orar mais uma vez? Vamos fechar os olhos. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pelo privilégio de fazer parte da tua igreja. Igreja viva, igreja do Deus vivo. Igreja que foi perseguida, Senhor. Igreja, Senhor, que muitos tentaram destruir. Mas igreja, Senhor, que há de permanecer até aquele dia em que tu a chamarás para o encontro contigo nas nuvens.
Igreja, Senhor, que arrebenta com as portas do inferno. Igreja que prega o evangelho com autoridade, com vida, que te adora em espírito e verdade e que te ama genuinamente. Eu te rogo, Senhor, que a primeira Igreja Batista Universitária do Brasil seja cada vez mais e mais Igreja do Senhor. E eu oro em nome de Jesus, o dono da igreja. A igreja é tua e existe para a tua honra e para a tua glória, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Pastor Jadir, muito obrigada, porque a nossa igreja já estava na expectativa de recebê-lo, todos estavam felizes, e o que o Senhor Deus colocou no seu coração para nos entregar foi extraordinário. O Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua igreja, o seu ministério. Nós possamos nos ver outras vezes, né? Que não fique apenas nessa vez. Agora já tem o endereço eletrônico, pronto, aí vai ser sempre. Muito obrigada mesmo, que o Senhor seja abençoado agora ao entregar a mensagem na sua igreja também. Que o Senhor Amém. Deus use o pastor e, em nome da nossa igreja, sinta-se à vontade para voltar quantas vezes desejar, tá bom? Durante a semana, podemos passar aí os links, se o pastor puder entrar. Vai ser um prazer mesmo tê-lo conosco, tá bom? Muito obrigada, tá bom? Um abraço, pastor. Privilégio. Obrigada pela palavra. Um abraço, pastor. Obrigada, pastor. Fica na paz. Amém, amém. Nós agradecemos a Deus por essa mensagem maravilhosa que o pastor Jadir nos trouxe, né? Que com certeza falou muito nos nossos corações, nesse momento que nós estamos vivendo e em que nós estamos tendo essa consciência da plena comunhão da nossa igreja, do processo do amor, né, dentro da nossa comunhão, do amor na evangelização e no amor na adoração, né? E aí a gente vai continuar em gratidão, adorando a nosso Deus. Em gratidão adoramos por seus atos de amor. Vamos à leitura bíblica que se encontra em Salmos 103, do versículo 1 ao 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Vamos adorar o nosso Deus, a equipe de louvor, no poder do teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar.
Amém. Como é maravilhoso adorar o nosso Deus. Que saudade de adorar com toda a igreja reunida. Mas esse dia vai chegar em breve. A gente vai ter muitos motivos para celebrar. E nesse mês de junho a gente está celebrando mais um ano da nossa igreja. 41 anos, né? E o nosso tema é 41 anos, PIB Universitária, Deus está cuidando de nós. Nós temos também a divisa? Está preparada a divisa? Ou a gente vai passar o vídeo primeiro? Vamos lá, a divisa. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Essa palavra está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nós temos agora um vídeo para assistirmos a respeito da história da nossa igreja. Entender o que
Deus caprichou em todos da Bíblia Universitária. Que igreja maravilhosa, né, irmãos? Nós temos que agradecer muito a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem caprichado na vida de cada um de nós como igreja, tem sustentado a nossa igreja. Como a irmã Michele falou, hoje é mais um culto em que nós estamos trazendo para diante do Senhor, prestando esse culto de adoração ao Senhor, pedindo a Ele ainda mais cuidados pela PIB Universitária, que está completando 41 anos. Nós tivemos uma reunião essa semana, conversamos bastante sobre o nosso aniversário. Já temos aqui uma escala de pregadores que eu vou pedir aos irmãos que já divulguem, tragam os seus familiares para participar conosco, tragam seus amigos, que eles possam participar do Zoom, participar pelo Facebook do nosso aniversário. No dia 10, agora quarta-feira, nós teremos participação do pastor Evandro Coelho. Ele vai pregar 00:30 de Mantova, na Itália, na região ali da Lombardia. Ele vai estar pregando para a nossa igreja. Quarta-feira, irmãos. A esposa dele vai estar dando um testemunho, falando do período da Covid-19, que ali foi uma região muito prejudicada pela Covid, e a esposa dele vai estar falando a respeito disso. Então, divulguem, né, que eles vão estar aí nesse sacrifício, lá 00:30 e nós aqui às 19h30. Então, não se esqueça, quarta-feira, pastor Evandro Coelho. No dia 14, nós teremos o pastor Robério Soares. Ele é diretor executivo da Convenção Batista no Planalto Central, diretamente lá de Brasília. Ele vai estar pregando para a nossa igreja, dia 14. No dia 17, no dia do nosso aniversário, nós teremos o pastor Diego Bravin. Ele é diretor-geral da Convenção do Espírito Santo. As notícias que nós temos a respeito desse pastor são muito boas. Ele tem uma palavra muito bacana para a juventude, ele tem uma palavra muito agradável para a igreja. Então, dia 17, também na quarta-feira, nós teremos o pastor Diego Bravin. No dia 21, teremos o pastor Billy Wesley Rios. Ele vai estar falando da Califórnia, também fora do Brasil, né? Então, nós devemos estar valorizando, né, esse cuidado de estar conosco, o pastor Billy Wesley. E no dia 28, teremos o pastor Dorival Lima. Ele é coordenador executivo das igrejas na Grande Curitiba. E nós devemos estar, então, divulgando, irmãos, essa programação de aniversário. Todos os domingos nós estaremos passando aí a recordação universitária,
Então, vamos convidar aqueles irmãos que já não estão conosco há algum tempo, que eles possam vir participar conosco. Vamos chamar os nossos amigos, nossos familiares. Vamos estar cultuando ao Senhor juntos, agradecendo a Ele pelos cuidados que o Senhor tem tido, né, conosco. Nossa igreja tem, assim, nos alegrado muito, né? Acho que todos estão muito felizes. É difícil a gente se despedir diariamente, é difícil se despedir nas quartas-feiras e aos domingos. É muito bom nós estarmos juntos, é muito bom estarmos adorando ao Senhor juntos, recebendo a palavra do Senhor juntos. Então, vamos, irmãos, colocar tudo diante do Senhor, agradecendo a Ele. Nós temos vários pedidos de oração, como os irmãos sabem, estamos passando por esse momento difícil, temos tido notícia de famílias, de amigos, de irmãos enlutados, temos visto pessoas em filas nos hospitais, precisando de cuidado. Precisamos orar por aqueles que estão passando por momentos difíceis, pelo desemprego, por não poderem estar trabalhando com o seu comércio. Enfim, muitas são as dificuldades, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós devemos estar agradecendo a Ele por esse cuidado. Então, vamos orar agora, colocando tudo isso diante do Senhor, pedindo a Ele que nos conceda ainda esse restante de domingo, guardados por Ele, que tenhamos uma semana abençoada, em tudo protegidos por Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus. Agradecemos muito porque o Senhor nos concede esse momento tão extraordinário, que é de estarmos como igreja, louvando e adorando o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pelos louvores que pudemos cantar a Ti juntos, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra que foi colocada no coração do Teu servo, que veio, Senhor Deus, nos lembrar de tantas coisas importantes que a igreja precisa exercer. Muito obrigada pelo Teu cuidado, que a Tua igreja tem sido, Senhor Deus, ricamente abençoada por Ti. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos que congrega na PIB Universitária, Senhor. Continua, Senhor Deus, abençoando cada família, cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos com enfermidades das mais diversas, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que passam por dificuldades que o Senhor conhece a cada uma, Pai. Toma cada família, Senhor Deus, nas Tuas mãos poderosas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor visite os nossos missionários, sustente-os, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, aqueles profissionais de saúde que estão exaustos, precisando ter, Senhor Deus, suas forças renovadas. Guarde-os, ó Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor visite os orfanatos, os asilos, cubra, Senhor Deus, com os Teus cuidados, todas aquelas vidas, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor, que essa semana que está começando hoje seja uma semana calma, tranquila para todos, que possamos estar totalmente garantidos pelo Senhor. Livra-nos do mal, acrescenta-nos mais fé em Ti e perdoa, Deus, as nossas falhas. Te suplicamos, ó Deus, já colocando estes pregadores que estarão falando para a PIB Universitária, Senhor Deus, queremos colocá-los nas Tuas mãos. Que eles sejam instrumentos, Senhor, usados pelo Senhor para falar à nossa igreja. Que eles possam falar, Senhor Deus, a cada um de nós. Tão somente, Senhor Deus, inspirados pelo Teu Santo Espírito. Use cada um como instrumento, Senhor Deus. Que eles sejam instrumentos vivos nas Tuas mãos. Fica conosco, porque nós necessitamos da Tua direção, necessitamos da Tua presença, do Teu cuidado. A oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Antes da gente encerrar, só fazer uma lembrança, né, uma menção aos aniversariantes que nós tivemos aí durante a semana. No dia 1º de junho, tivemos a irmã Beatriz da Silva Oliveira, de Imbariê. No dia 3 de junho, foi o irmão Ronaldo Lourenço. Parabéns, irmão Ronaldo, que está aí com a Sueli. No dia 5/6, o irmão Cristiano Rangel Cortes. Dia 5/6 também, o Luiz Felipe dos Anjos Bandeiras. E agora, no dia 9/6,
é o pastor Roberto Salles Alecrim, né? E no dia 11/6, aniversário de casamento da irmã Maria das Neves, no irmão Roberto Alves. Então, quem quiser ter oportunidade de entrar em contato com os irmãos que vão fazer aniversário de casamento, aniversário também celebrando mais um ano de vida, tá aí o recado, anota, e vamos orar por eles, orar pelos que fizeram e que vão completar mais um ano de vida e mais um ano de casamento. Tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus, que nós possamos celebrar o amor, lembrar das palavras que foram ditas pelo pastor Jadir, né? Que a gente possa guardar aí no coração, lembrar da nossa igreja, que está completando mais um ano agora, nesse mês de junho, né? De todos que fazem parte dessa história, por tudo que nós vivemos, né? Para quem já está há 41 anos e para quem entrou dentro desse contexto dos 41 anos, né? Agradecer a Deus, porque a gente ainda permanece, né? Mesmo diante das dificuldades, estamos aqui diante dele para celebrar com a programação que ele colocou nos nossos corações, e assim a gente pede que ele esteja conduzindo tudo da maneira como ele quer, da maneira como ele deseja, que certamente é a maneira que nós precisamos. Amém? Então, amém. Uma boa semana aí para todo mundo, que Deus abençoe a todos. Boa semana. Tchau. Um abraço a todos. Boa noite, irmãos. Tchau. Boa noite. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Boa semana para todos. Boa noite, boa semana. Boa noite, irmão. Boa semana. Oi, Su. Pai, Amanhã mãe, Senhor, 8 horas. boa noite. Boa noite. Noite, Bia. boa noite. Boa noite. Bolinha, Hudson. Boa noite. Boa noite. Família amada. Boa noite, Venância. Boa noite, Wayne, Cris. Boa noite. Oi. Boa noite, irmão. Tia Boa noite, Cris. Cris, Michele,